E a porta do inferno estará aberta no Brasil até dia 3 de abril, quando a janela partidária irá fechar. Esse assunto, que parece não muito importante, ele será decisivo para a eleição de Flávio Bolsonaro. E eu vou explicar para vocês. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. As campanhas proporcionais, elas conseguem dar uma vantagem para o candidato da majoritária. Temos dois tipos de campanhas. A proporcional, que são aquelas dos deputados, Senado, e temos a campanha majoritária, que é dos governadores e do presidente da República. Se não tivermos um exército, se não fizermos um congresso forte, uma bancada de Senado, nós ficaremos na mesma página. E isso não é o objetivo da direita para as eleições deste ano. Lembre-se que o que aprendemos nesses últimos 4 anos é que o sistema presidencialista no Brasil, de fato, ele é refém, ou seja, do que adianta um presidente popular se o Congresso não está compactuado com as mesmas ideias? Do que adianta um Congresso enfraquecido, um Senado frouxo, se não consegue trabalhar e colocar de fato com que a Casa de Leis funcione e não seja subalterno às ideias e o esforço político do STF. E para organizar melhor essa ideia, a gente precisa observar como estão as movimentações em todos os estados brasileiros e tentar fazer aí um mapeamento de como Flávio Bolsonaro poderá obter vantagem na disputa das campanhas proporcionais. Antes de explicar isso, eu quero falar com vocês como está funcionando essa disputa da janela do inferno. Muita gente foi eleita com o voto de Bolsonaro e muita gente, logo após a saída de Bolsonaro, virou as costas para o bolsonarismo. Alguns fizeram isso antes. Os profissionais da política e até os amadores ou os aproveitadores, agora eles estão calculando a rota. E qual é essa rota? Tipos de candidaturas que facilitam com que determinados caciques ou agentes políticos profissionais se perpetuem no sistema. Ou seja, você pode ter um partido com uma chapa mediana, mas você tem candidatos que puxam voto para um determinado candidato que não tem tanta popularidade. No entanto, isso ajusta a permanência daquele político no sistema. E é exatamente isso que estamos discutindo agora. Isso nos importa, porque isso nos indica que nós estamos no caminho certo para eleger, por meio da força proporcional, Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, ainda no primeiro turno. Ou seja, hoje nós temos um quadro em que todo mundo quer ir para o PL ou ser base do governo futuro de Flávio Bolsonaro. Em contramão, nós temos uma ala minoritária de políticos do centro que tentam sobreviver. E eles são constituídos por muitos caciques. Exemplo, Kassab, presidente nacional do PSD, não tem mandato. E eu acho isso um grande risco para um futuro governo de Flávio Bolsonaro. Digo por quê? Porque sem mandato um político é muito vulnerável. Eu acho que, por exemplo, outros partidos que estão sendo lançados agora pela primeira vez terão vantagens até mais do que esses partidos como o PSD. Não vale aqui apenas citar quais são esses partidos. Eu acho que farão alguns deputados eleitos sim na proporcional. Bom, dito isso, o que Flávio Bolsonaro precisa fazer urgentemente nesse sprint final? Primeiro, garantir lealdade absoluta. Eu sei que isso daí é quase que impossível, é pedir para o cachaceiro não beber álcool. Mas Flávio vai ter que se esforçar. Portanto, às vezes, a competência ela não pode ser tão bem avalizada nesse momento. Por incrível que pareça, nós precisamos dar prioridade à lealdade. Porque também existem muitos políticos que se dizem profissionais e não são leais, e pelo contrário, só fazem cagada. Então, acho que é bom dar uma oportunidade, principalmente para quem se manteve ao lado da direita brasileira, que combateu todo esse desgoverno, esse sistema maldito que aflige o nosso Brasil. O que Flávio Bolsonaro não pode deixar de fazer é continuar o seu esforço para conquistar mais apoios durante os
Estado mesmo depois do fechamento dessa janela que finda agora dia 4 de abril. Mas o proporcional não é somente a Câmara dos Deputados, tem também o Senado. E com relação ao Senado, eu acredito que amplamente a direita está tomando muita vantagem. Simone Tebet, que recém-filiada ao PSB, saiu numa pesquisa que eu nunca ouvi falar, de que ela estaria à frente das pesquisas em São Paulo. Acho isso uma verdadeira mentira. Derrite é o candidato ao Senado que sim será o mais votado ou um dos mais votados do estado de São Paulo. Mas temos 2 vagas. E essa segunda vaga está reservada para Eduardo Bolsonaro, que está exilado fora do Brasil, portanto ele terá a indicação. E esse quadro precisa aparecer o quanto antes, senão aí sim a esquerda começa a obter alguma vantagem. Com relação aos outros estados, aí eu acho que os estados estão mais controlados. Rio Grande do Sul está bem controlado, acredito que no Rio de Janeiro também está muito bem controlado. No norte e no nordeste do país, com o evento Ciro Gomes, eu acho que a direita vai ter um rendimento, uma performance melhor. Portanto, esta janela do inferno, que está findando agora, ela está sendo ótima para a direita, porque as entidades que se apossaram, que pegaram, beliscaram a energia da direita, estão ficando lá para o lado da esquerda, lá pro lado do Lully cachaceiro. E, sinceramente, eu acho que a esquerda tá fodida com relação a proporcional. Vocês entendem agora porque a lógica que eu defendo de que Lula e Biden da Silva, não somente pelas questões físicas, mas mentais, não terá condições de permanecer com essa brincadeira de mau gosto com o povo brasileiro, de querer ser candidato à reeleição? Ele já sinalizou isso, viu? Quando ele agora anunciou recentemente, de que o picolé de chuchu continuará sendo o seu vice, isso demonstra muito a falta de opção e o isolamento político que o petista está sentindo na pele. Nota 0 para a estratégia do PT, graças a Deus. Sidônio deve estar jogando pro nosso time, viu? Porque quanta cagada ele tá fazendo. Mas eu quero ler aqui nos comentários, saber primeiro de onde você tá falando, porque eu acho que isso é um tema extremamente importante. Me diga aí da área de onde você está falando, como é que está aí o jogo político, os deputados, como é que está aí essa conjuntura, como é que está a direita aí no seu estado? Me fale, eu quero saber, tá legal? Se você chegou até aqui, não curtiu meu vídeo, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo entrar na câmera e te pedir, pelo amor de Deus, siga esse canal. Ah, aliás, chegamos a 10 mil inscritos, é um canal minúsculo, pequeno, mas com muito carinho, feito para vocês todos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama, que Deus salve o nosso amado Brasil.